Vou falar agora. Glória a Deus. Antes eu dar a palavra de oferta, eu quero dar mais alguns avisos. Terça-feira, o culto das crianças, agora, né? Próxima terça-feira agora, depois de amanhã, o culto das crianças. E na outra terça-feira, nós vamos fazer o culto dos homens, amém? Não falte, varão. Nós quase não fazemos o culto dos homens. Vai ter um pregador aí, menino. O que é isso, Cleber? Jesus, amado. Culto dos homens. Esse microfone, viu, Cleber? Igreja, aqui, viu? Você que está nos visitando, irmão, quem está visitando a igreja hoje, quem é? Levante a mãozinha aí para me te ver. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus, você é de casa já, viu? O Geilson, acho que estava meio aí, mas é de casa. Irmãos, é sempre bom estar junto. E eu tô vendo gente balançando aí, eu tô sentindo um calor terrível, irmão. Tá ligado esse ar-condicionado, então? Tá ligado, tá? Dá uma conferida aí nesses ar-condicionados, por favor. Tá muito calor. Ou é o fogo de Jeová que está descendo, ou a igreja subiu. Alguma coisa aí, irmãos. O jantar de casais já foi falado, né, pastora? Se tiver mais alguma coisa, a senhorita está disponível aqui ao altar. Tu vai ministrar, né, grandão? Tu não pode não, viu? Irmãos, nosso pastor não está, como eu falei no início, está ali no Dom Eliseu, mas sinta abraçado pelo nosso pastor. Igreja, eu sei que não só eu, mas eu sei que todos nós temos passado por alguma dificuldade. Deixa eu lhe falar algo. Se você não abrir a boca, irmãos, para falar, vai ser difícil a gente saber. Fale, busque a sua liderança, busque o seu pastor, sua pastora. Fale, irmão, converse, amém? Mas sem demora, senão o ministrador vai ficar com pouco tempo para ministrar. Abra sua Bíblia aí lá em Atos. Eita, Bíblia, acho que está cheio de coisa aqui. O nome é tudo. Atos capítulo 20, verso 32, verso 33, verso 34 e verso 35. Atos capítulo 20, diz assim a palavra do Senhor, amém? Fique comigo, Atos capítulo 20, verso 32 ao 35. Nós adoramos o Senhor com palmas, com gritos, com louvor. Agora chegou a hora de adorar com as suas finanças, com o que você tem aí no bolso, ou no Pix, né? Você tem um Pix aí na cadeira aí, fique à vontade, viu? Tem o QR Codezinho aí, amém? E tá aqui, deu probleminha no... Kleber, eu acho que o negócio é por aqui assim, ó. Mas vamos lá. Atos capítulo 20, verso 32 diz assim: Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus, do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Amém? Amada igreja, o texto em si já relata algo. É melhor dar do que receber. Eu estava ali adorando o Senhor e lembrei de algo que aconteceu na minha vida, aqui nessa igreja. Olhando para o Gustavo aqui, eu lembrei, ele estava batendo a bateria ali,
Eu lembrei, irmãos, que nós estávamos uma vez com gado lá nas terras de vocês, né? Do Gustavo, da Alvedi. Irmãos, e por incrível que pareça, eu fiz algo, irmãos. Nós tiramos o gado de lá, dei a parte dele, e Deus me retribuiu, irmãos, o dobro disso ali. O dobro disso ali. E por mais lutas que você tem, irmãos, por mais luta que você tem, é melhor dar do que receber, irmãos. Quando você dá, irmãos, rapaz, tem alguma coisa acontecendo com os ar-condicionados, irmão, que ligou e desligou, viu? O ar-condicionado estão mexendo errado aí, porque esse aqui estava soprando gelado e já desligou de novo. Alguma coisa aí que está errada aí. É no controle alguma coisa, dá uma olhadinha aí. Então, irmãos, eu aprendi muito cedo que é melhor dar do que receber. Eu sempre fui uma pessoa que não fui muito ligado a bens materiais, mas o Senhor tem nos dado. E eu não tenho negado, né? Eu tenho pego. Então, assim, o Senhor tem mostrado à igreja dele que não é para ficar apegado a coisas, mas é melhor dar as coisas. Agora, irmão, preste minha atenção. Nós somos ensinados o quê? Não seja bobo. Não seja bobo. Aprenda no Senhor. Amém? Que o Senhor venha trazer a sua mente, ao seu entendimento. Que o Senhor venha trazer algo para você nesse tempo. Que o Senhor possa abrir a tua mente e entender, irmãos, que a riqueza foi feita para o povo de Deus. Me mostre na Bíblia todo homem e mulher que se levantou em andar com o Senhor. Me mostra um pobre. E pobre, irmão, às vezes, não é porque não tem dinheiro, não. Há pobreza de vários tipos. De vários tipos, irmãos. Mas a melhor riqueza que tem, você sabe qual é, irmãos? É deitar na sua cama, botar sua cabeça no travesseiro e logo pegar no sono. Porque o Senhor guarda, irmão, o que você tem. O Senhor não traz confusão para ninguém. Por quê? Porque quando você oferta, você está plantando algo para uma colheita, e quando você colhe, é o dízimo dessa colheita que você traz para o altar. Amém? Aprenda, oferta é uma semente a qual você planta, e conforme a tua semente, vai dizer conforme será a tua colheita. Agora não é jogar semente em qualquer lugar, irmãos. Um plantador, ele não joga a semente em qualquer lugar. Ele prepara todo o solo, tem toda uma preparação. Assim também é a nossa vida como cristão. Nós também preparamos o tempo do Senhor. Com o quê? Com oração, buscando ao Senhor. A Bíblia diz que um homem buscou o Senhor e tudo dele prosperou, irmãos. Às vezes nós estamos buscando o Senhor um pouco. Não, seja intensivo no Senhor. Seja intensivo, não é hoje, não é amanhã, é intensidade. É intensidade, irmãos. Busque ao Senhor e Ele por ti tudo fará. Amém? Pois você se coloque de pé, pegue seu dízimo, a sua oferta, pegue o que você trouxe ao altar do Senhor. Amém? Se coloque de pé, que eu vou orar pela sua vida. Que o Senhor traga refrigério, irmãos, e o Espírito Santo possa soprar hoje um vento aí, que está quente, viu, irmão? Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pelas finanças, nós oramos, Senhor, pelo dízimo, pela oferta do teu povo. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que é melhor dar do que receber, e nós sabemos, Senhor, que isso é desprender, Senhor, daquilo que é mamon, daquilo que é natural, daquilo, Senhor, que é físico, mas nós entendemos algo, Senhor, que é espiritual. Senhor, que abençoe, Senhor, o que tem e o que não tem. Senhor, o que tem, Senhor, dê mais, o que não tem, Senhor, na próxima vez que o Senhor possa dar. Senhor, traga, Senhor, conforto a cada família, que o Senhor possa trazer paz, Senhor, santidade, lealdade e fidelidade nesse tempo. Meu Deus, eu abençoo em nome de Jesus a tua igreja. Eu abençoo, Senhor, cada um, Senhor, que se dispôs com coração, com vontade, com entendimento. Meu Deus, o órfão e a viúva, que o Senhor traga, Senhor, mais e mais a cada um. Meu Deus, traga a igreja, Senhor, que nós possamos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, com as ofertas, com os dízimos. Guarda, Senhor, cada família, guarda, Senhor, cada filho, livre do mal, Senhor, todo e qualquer tipo, Senhor, de cilada do mal, cai por terra em nome de Jesus. Senhor, eu declaro, Senhor, que o diabo perdeu, Senhor, que o diabo perdeu, caído por terra está, Senhor,
todo principado e toda potestade, Senhor, que atua no reino das trevas, e em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor, e te exaltamos nessa noite, para todo sempre, e amém, louvado é o nome do Senhor Jesus, amém, traga com alegria, glória a Deus. Glória a Deus. Quero chamar aqui o pregador, o pregoeiro dessa noite, Gustavo. Deus abençoe a vida desse homem. Glória a Deus. É muito bom. Irmãos, salinha, as crianças. Quero convidar aqui as crianças a virem aqui para nós orarmos. Se já foi? Já foi não, né? Eu já, criança, viu, irmão? Já estou aqui já. Amém? Vamos orar pelas crianças, irmãos. Estenda sua mão para cá. Ei, glória a Deus. Amém? Estenda sua mão para cá, irmãos. Vamos orar pela geração que está se levantando. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelas crianças. Feche os olhos aí, viu, criança? Se olhar, eu vou ver, viu? Senhor, nós oramos pela geração que se levanta nesse tempo. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nenhum se perderá. Senhor, nada, Senhor, nós declaramos que nada de ruim acontecerá com nenhuma delas. Senhor, que a palavra do Senhor vai ser ministrada. Senhor, que o ensinamento que será dado pelas tias, Senhor, ache morada no coração. Abra a mente de cada um. Cada mente, Senhor, o Espírito Santo começa a entrar na mente de cada um. Começa, Senhor, a mudar a sintonia de cada um, o desejo, o sentimento pela verdade, o sentimento pela palavra, o amor pela palavra, a lealdade, Senhor, pela palavra, o amor, Senhor, por Ti. Nós declaramos como igreja, nenhum se perderá. Em nome do Senhor Jesus, a igreja diz amém. Vamos passar a linha, estão liberados. Igreja, nós vamos orar aqui pela vida do Gustavo, um homem abençoado, um amigo, um irmão. Você, algo mudando no seu ambiente, na sua geografia. E nessa noite nós vamos abrir o nosso coração para o Espírito Santo trazer a palavra do Senhor, a palavra do Rei dos Reis, a palavra do altar de Deus, irmãos. Provação nós passamos. Você não vive num deserto, você passa por um deserto. O deserto vai chegar, irmão, e você vai passar. Em nome de Jesus eu creio. Amém? Pois levante sua mão para cá, vamos orar pela vida do Gustavo.
Amém. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós oramos e apresentamos a vida do teu servo, Senhor. Meu Deus, que o Senhor guarde ele, Senhor, debaixo das tuas asas, Senhor, na tua glória. Que o Senhor traga, Senhor, a palavra, a revelação, o entendimento à igreja. Que o Senhor use ele como canal de bênção. Uma pessoa, Senhor, uma pessoa simples, Senhor. O Gustavo, o Espírito Santo, nós declaramos, Senhor, sobre a vida dele como igreja. Nós oramos e apresentamos a vida dele diante do Senhor. Guarda no teu sangue, ó Cordeiro. Guarda no teu sangue, doce Espírito Santo de Deus. Traga, Senhor, do trono da graça, um maná fresco para a igreja hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É isso que nós pedimos e é isso que nós concordamos como igreja, amém, amém. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus, amém. Mas sofreu, viu? É esse aqui? Falta esse? Fique à vontade. No final, tu só ora. Amém? Graça e paz, povo de Deus. Vocês estão bom ou não? Todo mundo bem? Glória a Deus. Deus é bom. Diminui só um pouquinho aqui, galera. Só um pouquinho. Irmão, Deus é bom. Eu quero só pegar um gancho aqui do que o John falou sobre oferta e dízimo. É uma das coisas assim que muitos cristãos não entenderam a respeito disso. Que o dinheiro físico nunca foi problema. Deus, ele não tem problema com isso, sabe? E ele nem se encabula com quanto é que você vai ganhar no mês. A questão é o seu coração. Porque para o jovem rico ele pediu tudo, mas para José de Arimateia ele não pediu nada. Então a questão sempre foi o nosso coração. Amém? Quanto mais você se desprende, mais você se torna uma pessoa confiável. Glória a Deus. Nós tivemos aqui um seminário de finanças aqui na igreja, foram dias extraordinários. Eu sei que as pessoas que adquiriram o conhecimento e colocaram em prática estão colhendo e vão colher frutos por isso. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Mas como eu disse, eu não vou falar sobre isso. Hoje eu vou falar sobre o irmão Gideão. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Juízes, capítulo 6, versículo 11. Juízes, capítulo 6, 11. Glória a Deus. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Amém. Vamos ler. E veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás. Gideão debulhava o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão lhe disse: Ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? Onde estão os milagres aos quais nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor nos fez subir do Egito. Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Amém. A gente vai ler só até aqui. Eu não sei se todo mundo aqui já conhece a história do Gideão, mas quando nós ouvimos falar sobre o Gideão, nós lembramos logo Gideão e os 300, o povo lá que ficou com medo, o exército que se levantou, enfim. Mas a história de Gideão é muito interessante, sabe? Muito interessante. Aqui na Aliança Jovem a gente tem uma brincadeira que falo para eles assim: quando Deus quer provar a gente, Ele dá a Aliança Jovem para a gente liderar.
É uma brincadeira que a gente tem aqui na Aliança Jovem. E eu sou muito grato a Deus por tudo que Deus está fazendo na minha vida. Como o John disse, eu entendo que chegou um tempo novo para a Igreja Nova Aliança. Deus vai levantar pessoas, Deus está levantando pessoas. E assim, existem os processos na nossa vida que nós precisamos entender, nós precisamos respeitar os processos, sabe? E o processo é muito bom. O processo é algo extraordinário. Por que muitas pessoas elas param? Porque na maioria das vezes elas só veem como problema. E nós temos um Deus que é muito maior do que isso. E na maioria das vezes nós não olhamos para Deus, nós só olhamos para o problema. E a história de Gideão é um pouco parecida daquilo que aconteceu com Moisés. Deus escolhe Moisés para libertar o povo. Moisés liberta o povo. Aí o povo está no deserto. E enfim, acontece toda aquela história que você sabe. O povo murmura, Deus manda maná e não sei o quê. E resultado que o povo não entra na terra prometida por causa da murmuração. E mais na frente chega a situação de Gideão. Gideão, o povo de Israel estava passando um momento que o povo novamente se esqueceu de Deus, o povo abandonou Deus, o povo deixou de adorar a Deus, o povo tirou o seu coração de Deus, e Deus manda um tempo ruim para aquele povo. Manda um povo para oprimir o povo de Israel. O povo de Israel estava passando um momento muito difícil, e está lá o Gideão malhando o trigo no lugar de preparar o vinho lá, a uva. Aí chega um anjo e fala assim: varão corajoso. Em particular, eu acho que o Gideão é muito corajoso, sabe? O Gideão, ele é um cara muito corajoso. Eu já vi muita gente falar que o Gideão era covarde porque estava no lugar errado e não sei o quê. Só que assim, em particular, eu vejo o Gideão como uma pessoa muito corajosa. Porém, existe uma coisa, irmãos, que assim, o povo, ele se afastou de Deus, o coração deles estava se afastado de Deus, e Deus permitiu um tempo ruim vir sobre a vida deles. E quando o anjo fala assim: Gideão, varão valoroso, a primeira coisa que Gideão faz é questionar o anjo. É a primeira coisa que o Gideão faz. É tipo assim, sabe quando a gente está naquela fase ruim, que tudo que o nosso coração está cansado, você está fadigado, que qualquer pessoa que chega para falar qualquer coisa com você já nem espera a pessoa falar direito, você já desabafa um monte de coisa. Era a mesma coisa que estava acontecendo com o Gideão. O anjo fala com o Gideão, varão valoroso. Aí ele fala: mas por que Deus nos abandonou? Por que Deus não sei o quê? Mas Deus esqueceu da gente. Deus não sei o quê. A gente ouviu, cadê o Deus que nós vimos os nossos antepassados falar, daqui lá que o mar se abriu, cadê esse Deus? Só que a questão não estava em Deus, a questão estava no povo. O pastor Kleber falou algo aqui interessante na sexta-feira, que a questão da desculpa, sabe? Dar desculpa para tudo. E isso é uma genética que nós carregamos desde lá do Jardim do Éden. Vocês lembram que quando Adão comeu do fruto, que Deus desce lá, aí começa a conversar com Adão, e Adão fala assim, não, aí Deus pergunta para Adão: você comeu do fruto que eu falei para você não comer? O que Adão faz? Adão, ele não assumiu o erro. Adão culpou a Eva e culpou Deus. Falou: Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Adão estava falando para Deus assim: Deus, o problema não foi eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Desde isso, nós não assumimos, na maioria das vezes, responsabilidade. Algumas vezes a gente vai conversar com pessoas e é assim, todas as vezes é sempre uma desculpa. Porque o problema é não sei o que, eu fiz isso, mas, não sei o que, isso. Nunca está disposto assim a realmente assumir: eu fiz isso, a culpa é minha, sabe? E o Gideão, ele começou a questionar o anjo. E o anjo, com toda a nobreza, falou: Gideão, você é um cara corajoso, Gideão. E o povo estava com o coração completamente
tipo assim, eles não voltaram mais o coração para Deus, eles ergueram ídolos, altares para Baal, enfim, um monte de coisa. O coração deles não estava mais em Deus. E novamente eu repito, nós precisamos fazer uma análise da nossa vida, nós precisamos olhar para dentro de nós, para dentro do nosso coração e ver o que está errado dentro de nós. Porque lá no deserto, quando Moisés subiu, Moisés estava adorando, sabe? E o povo, por não conhecer Deus, por não voltar o coração para Deus, ergue um bezerro de ouro. E Deus fala assim, agora eu vou matar vocês tudo. Eu vou acabar com vocês tudo. Moisés desce, porque eu vou mirar contra o povo, vou matar todo mundo, vou levantar outro povo e a gente vai resolver tudo. Aí Moisés vai, intercede pelo povo. Não, Deus, não mata não sei o que e tal. A mesma história aconteceu com Gideão. O povo estava com o coração totalmente desfigurado. O povo estava com o coração totalmente voltado para a idolatria. Sabe? Eu, em particular, vejo a idolatria como algo muito perigoso. Porque a gente olha lá para a história de Moisés. O povo estava murmurando e os dias estavam sendo acrescentados. Beleza. O povo murmurava, mas Deus sempre zelava pela sua palavra. O povo murmurava, Deus mandava um maná, a nuvem estava lá guiando eles, a coluna de fogo, a nuvem durante o dia. Só que quando o povo ergueu o altar e foi adorar, Deus falou, agora já chega, eu vou matar vocês. E sabe, não precisa você erguer um altar na sua casa ou botar uma cruz para entender que isso é idolatria. Não, tem muita coisa que está dentro do nosso coração que a gente não vê, mas que é idolatria. Sabe, a gente não olha para dentro da gente, a gente não faz uma análise para ver o que está de errado. A gente sempre procura algo para culpar. Está acontecendo tudo de errado na nossa vida. Aí a gente vai culpar alguém, alguma coisa tem que ser o culpado, menos eu. E Deus estava falando o tempo todo para o povo, sabe? Mas o povo estava com o coração. Aí Deus dá a estratégia. Aí o anjo fala para Gideão, varão valoroso, olha, tem uma luta aí, uma guerra aí, e deixa eu te falar, essa guerra você não vai precisar pelejar. Aí Gideão se levanta, faz prova de Deus, sabe? Ele oferece ali, depois que o anjo estava ali ainda, aí Gideão vai, pede para que o anjo espere, ele vai, oferece uma oferta para o anjo recebe aquela oferta, e ele convoca o povo, e antes deles irem para a guerra, Gideão faz prova de Deus ainda por 2 vezes. Deus, se for o Senhor mesmo, eu vou colocar uma lã, e quando eu acordar, eu quero que o chão esteja seco e a lã molhada. E Gideão acorda, ele pega a lã, enche uma taça de água, mas o chão está seco, só a lã que estava molhada. Novamente ele fala assim, Deus, se o Senhor me chamou mesmo, eu quero que o chão esteja molhado e a lã esteja seca. O que eu quero falar para vocês hoje é sobre posicionamento. Irmãos, eu vejo muitas pessoas assim, entrarem em tempos por falta de posicionamento. Em particular, eu relutei muito com algumas coisas, sabe? Eu relutei muito com algumas coisas na igreja. Eu nasci num lar evangélico, mas muitas coisas eu não quis assumir de verdade, eu não queria assumir. E, enfim, uma das coisas que eu comecei a entender é o seguinte, que por mais que eu não aceite, por mais que eu não quero, por mais que eu não sei o que, Deus ele vai continuar sendo Deus, ele não vai mudar. Deus ele não tem problema com a identidade dele. Deus ele não muda, Deus ele é imutável. E o tempo todo Deus está falando conosco, Deus estava falando com o povo. E às vezes assim, nós, como eu disse, a gente quer culpar um monte de coisa, mas a gente nunca olha para nós, sabe? O culpado é o fulano, eu não sei o que é o culpado, mas na maioria das vezes eu falo assim, uns 80% é nós. Sabe, é nítido, a gente vê, como o John acabou de dizer aqui, Deus prosperar o povo, e Deus de fato tem isso para nós. Sabe,
eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa na igreja, a pessoa está na igreja, ela começa a prosperar e ela sai da igreja. Eu fico triste, mas eu fico com o meu coração em paz. Por quê, Gustavo? Porque cada um dá aquilo que ele tem. O dinheiro, ele não muda ninguém, ele só potencializa aquilo que você já é. Então, se a pessoa ela é orgulhosa, quanto mais ela tiver dinheiro, mais orgulhosa ela vai se tornar. Então, aquele dinheiro, ela só potencializa a pessoa. Então, isso sempre vai acontecer. Isso não é novo, isso sempre aconteceu. Um dos exemplos, a crise. Crise sempre aconteceu. Se você for ver na Bíblia, aconteceram várias crises. E a crise é para quê? Para provar o coração do povo, é para provar a gente onde é que está o nosso coração. E não precisa falar assim, fulano, você ama o dinheiro, não precisa. Isso é notado nas nossas atitudes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Talvez se eu fizer uma pergunta assim, quem aqui ama o dinheiro? Ninguém vai levantar a mão. Eu tenho certeza. Só que na maioria das vezes, todas as nossas decisões é com base na nossa condição financeira. Vou dar um exemplo. Hoje ninguém quer ter mais filho. Por quê? Porque filho é caro. Quando a gente pergunta para alguém, por que você não quer ter filho? Porque filho é caro. Mas o que a Bíblia fala sobre filho? A Bíblia fala que filho é caro? Quando a gente fala sobre casamento, na igreja, as pessoas falam assim, eu não quero casar porque casamento é caro. Mas o que a Bíblia fala sobre casamento? As nossas decisões estão condicionadas à nossa situação financeira. Não precisa perguntar se a gente ama o dinheiro. As nossas atitudes estão provando isso. A gente não toma mais decisões com base na Bíblia. A gente toma decisão com base naquilo que a gente vê na sociedade. Então, aonde está o nosso posicionamento? O que eu falo na Aliança Jovem, tem um monte de gente aqui na Aliança Jovem que está com relacionamento, graças a Deus, o povo vai casar. Era bom se casasse tudo esse ano, né? A gente saía de um casamento, entrava em outro, enfim. Quem sabe, né? Vamos lá. E eu falo para eles direto, Deus vai patrocinar vocês. Não se preocupe, Deus vai patrocinar vocês. Porque uma coisa a gente às vezes não sabe, se Deus dá a visão, Ele também dá a provisão. Amém? Então nós precisamos colocar o nosso coração de fato em Deus. Porque Deus, Ele não tem problema com dinheiro, gente. Deus, Ele não tem problema. E todas as vezes, quando é para a gente se posicionar, eu não tenho dinheiro, eu não sei o quê, sabe? Quando o anjo falou com o Gideão, aí o Gideão começou a falar um monte de coisa. Sabe? O Gideão começou a encher o saco. É igual o Moisés. Deus escolheu Moisés. Eu sou gago. Eu não sei falar. Eu não sei o quê. E Deus falou, Moisés, não foi bem assim, né? Mas é a minha versão. A versão Gustavo. Moisés, para de encher um saco. Sabe que tem que... Gente, meu Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para frente. Aí o anjo fala com o Gideão. Aí o Gideão, mas por que Deus abandonou a gente? A gente viu os nossos antepassados falar isso. A gente viu não sei o quê. Aí Deus, tá lá o anjo, é como se o anjo tivesse falado, quisesse falar para Gideão, Gideão, vamos viver o agora, Gideão, vocês não viram, mas agora vocês vão ver o que eu vou fazer. Se o anjo tivesse falado para Gideão o final de tudo aquilo que ia acontecer, o Gideão não tinha topado. Por quê, Gustavo? Porque é o seguinte, o povo estava sofrendo, estava ou não estava? O povo estava sofrendo, permissão de Deus, porque o coração do povo não estava mais em Deus. Mas se você for lá no final do capítulo 8, se eu não me engano, você vai ver que depois que Gideão morre, é o seguinte, ele venceu a luta lá, venceu a guerra, e depois disso passaram-se 40 anos, se eu não me engano, e foi 40 anos que o povo viveu tranquilo. O período em que Gideão ainda teve vida
o povo viveu tranquilo. Só que depois que Gideão morre, o coração do povo novamente se afastou de Deus e o povo ergueu o altar. Novamente, o povo, a Bíblia fala, você vai ver, olha depois lá no final do capítulo 8, a Bíblia fala, o coração do povo, o povo se esqueceu novamente de Deus. Mais uma vez, o povo se esquece de Deus. Deus está o tempo todo mostrando para nós o quanto que nós precisamos dele. O quanto a gente tem um coração ruim e o quanto ele quer mudar a gente. Só que nós temos uma resistência com isso. Sabe? Eu acho que eu falei isso aqui outro dia no seminário. Aquilo que nos faz bem, a gente tem rejeição com aquilo. Aquilo que é para nos tratar, a gente tem rejeição. Aquilo que é para trazer melhora para a gente rejeita. Eu já vi várias coisas, sabe? Na igreja, enfim. E quando a gente vai conversar com pessoas que se afastam da igreja, ou que se afastaram, ou até mesmo que está na igreja, e que ela quer tipo assim, eu quero ficar aqui no meu canto, a gente vai ver que ela passou algum tipo de frustração na igreja, ou em alguma situação. Só que na maioria das vezes ela nunca assume que ela precisa ser ajudada. E ela nunca quer ser ajudada. Aí ela vem para essa igreja, aí ela se fecha, ela vai para outra, ela se fecha, sabe? Ela nunca vê que o problema está nela. Se você tem uma ferida, Deus quer sarar a sua ferida. Mas nós precisamos deixar sermos curados. Se você tem um problema é para ser resolvido. É ou não é? Porque a gente acha que a nossa situação atual é uma definição. Não é. Vai passar. Sabe? Vai passar. A fase boa, já está dizendo boa, né? Mas passa. E a fase ruim? É ruim, mas passa também. Depois da fase ruim vem a fase boa. E depois da fase boa vem a fase ruim. Só que nós nos apegamos tanto àquilo, tanto à nossa fase, tanto ao nosso momento, que a gente não quer viver outras coisas. A gente não quer viver coisas extraordinárias em Deus. A gente não quer viver um tempo novo. A gente não quer se posicionar. A gente não quer aceitar aquilo que Deus tem para nós. A gente não quer se posicionar como cristão. A gente não quer mais conhecer Deus. A gente não quer andar por um caminho de conhecer a Deus de verdade. Se eu perguntar aqui, quem de vocês aqui, que Deus conhece vocês aqui? Quem é que Deus conhece? Glória a Deus, o Ney levantou a mão. Quem é que conhece a Deus aqui, irmão? Pode levantar a mão, gente. A gente quer viver uma vida aleatória. Existem perguntas simples, mas a gente não sabe responder. E uma das coisas que eu falo na Aliança Jovem é: por que você está vindo para a igreja? Por que você é crente? A gente não sabe. Eu estava vendo na internet que no período de 2021, se eu não me engano, 2022, 25 milhões de cristãos no período da pandemia. 25 milhões de cristãos deixaram de ler a Bíblia. É um número bem grande, né? 25 milhões de cristãos deixaram de ler a Bíblia. E a maioria deles eram cristãos que liam, na maioria das vezes, a Bíblia 2 a 3 vezes no ano. Na época da pandemia, teve uma pessoa que falou assim comigo: a pandemia desviou um monte de gente. Eu falei: desviou não. A pandemia não desviou ninguém. Ela só mostrou para as pessoas que elas já estavam desviadas. A pandemia ela só veio para potencializar isso. A pandemia ela veio para mostrar o tanto que a gente não conhece Deus, o tanto que o nosso coração está longe de Deus, o tanto que a gente se afastou de Deus, sabe?
A gente não acredita, na maioria das vezes, nas nossas orações. A gente não tem um posicionamento e não acredita naquilo que, se eu orar, vai acontecer. Se eu orar, sabe? É um monte de crente que é tipo assim: ô irmão, ora por mim. Ô irmão, não sei o quê. De verdade, a gente precisa amadurecer como cristão. De verdade, a gente precisa viver algo novo. Só que a gente quer viver coisa nova, mas fazendo as mesmas coisas, e não vai rolar. A gente, graças a Deus que se encerra hoje, Pai. Ô Senhor, amém. 40 dias de jejum de carne, pensa num trem difícil. Misericórdia, Jesus. 40 dias, 40 dias que os açougueiros não vê nosso dinheiro. Mas amém. Pensa num trem difícil. Só que a gente só vive coisa nova, fazendo coisas novas. A gente só vai para um tempo novo, sabe? A gente precisa fazer algo novo. A gente precisa mudar. O anjo falou para Gideão: Gideão, você é corajoso. E essa luta, Gideão, você não vai guerrear. E essa luta que Gideão venceu, gente, não foi no jejum. Não foi na oração. Foi em uma coisa só: obediência. Gideão venceu a luta na obediência. Simples. A gente quer fantasiar o trem e não sei o quê, mas a gente não ouve Deus mais. Por que a gente não ouve Deus mais? Porque o nosso coração se afastou. Aí a gente quer procurar, sabe? Ô irmão, ora por mim aqui, porque eu estou passando um tempo difícil. Ora você. Jejum você. Lê você. Gente, chegou o tempo de você se posicionar. Chegou o tempo da gente se posicionar como cristão. Chegou o tempo da gente se posicionar como filhos de Deus. Melhor do que você exercer um cargo na igreja é você conhecer Deus, gente. Melhor do que você vir à igreja todos os cultos é você conhecer Ele, por que você vem, qual é o propósito. A gente hoje ainda vive uma época que muitos cristãos, eles ainda não entenderam a sua identidade. Eles acham que assim, quando eu me formar eu vou ganhar uma identidade. Você não vai. Quando eu tiver um emprego bom, eu vou... Não vai, gente. Não vai. Faculdade não vai te dar uma identidade. A sua família, o lugar que você nasceu, se você nasceu num lar rico ou num lugar pobre, não vai te dar a identidade. E a gente não entendeu ainda a nossa identidade. Lá vem o Gideão convoca lá os exércitos, vem um monte de gente. Aí Deus fala assim: Gideão, você só vai fazer uma pergunta, só uma pergunta. Quem for covarde e medroso, manda voltar. De lapada foram uns 32, uns 22. O meu professor aqui é o Ney, ele está aqui me ajudando. É mais ou menos isso. Voltou um monte de gente. Aí você imagina, porque se você for ler lá, o exército inimigo era muita gente. Lá a Bíblia fala que era como a areia do mar, não dava para você contar, era muita gente. Então Gideão faz uma pergunta: quem tiver com medo, quem for covarde, raspa fora. Um monte de gente voltou. Aí ficou 20, se eu não me engano. Aí Deus fala para Gideão: Gideão, ainda tem muita gente. Gideão, tem gente demais, Gideão. Fala a verdade. Você vê um exército contrário, aquele monte de gente, você olhar, vê aquela multidão de gente, você não consegue nem contar o povo. E Deus fala assim: Gideão, ainda tem muita gente. É de tremer na base ou não é? É igual quando você está passando aquela prova de, como diz o outro, de margar o canto da boca, meu amigo. E você está ali naquele trem, sabe? E aí vem uma pessoa e fala assim para você: confia em Deus, espera, confia. Meu amigo, você já está para não aguentar mais.
Aí Deus fala para Gideão, Gideão, ainda tem muita gente. Você vai fazer o seguinte, você vai levar esse povo para beber água. O que beber igual o cachorro, você vai tirar para um lado, e o que pegar água e levar a boca, você bota para outro. Tá resolvido. Aí Gideão colocou, o povo bebeu água, restou 300. Gideão, é esse povo aí que você vai ganhar a guerra aí, misericórdia. 300 pessoas para ganhar daquele tanto de gente. Se Deus está mandando, né? Agora vem cá, vamos parar para pensar. Se fosse a gente, com essa estratégia que Deus deu, qual seria o seu posicionamento diante disso? Qual seria o seu posicionamento diante das estratégias que Deus está te dando? Porque na maioria das vezes não, todas as vezes, a estratégia de Deus é contrária a nós. É por isso que a gente tem que usar a fé. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. A gente só se liga em que se eu pecar, eu estou desagradando a Deus. Se eu não estiver pecando, tá tudo bem. Só que está errado. Porque a Bíblia fala também que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é só o pecado, é se você também não tiver fé. E o que mais a gente tem medo de usar é a fé. Por que não acontece as coisas na sua vida? Porque você olha para a fé, você fala, não vou usar não. Eu não vou usar não. Já aconteceu diversas vezes assim. Às vezes eu estou numa situação de orar por uma pessoa e ter outra pessoa comigo. E ela fala assim, ora aí. Eu falo assim, eu não vou orar não. Mas não porque eu era covarde, sabe? Porque o que acontece? Eu já vi muitas pessoas falando assim para mim, já falaram para mim assim, Gustavo, ora aí, porque se você orar vai acontecer. Eu falo, não vou orar não, quem vai orar é você. Porque eu estou em paz com a minha fé, e você? Aí o pastor está aqui pregando, o pastor está direcionando a igreja e ele está em paz com a fé dele, e você? Quando você estiver em certos momentos que você precisa usar a sua fé, aí a gente vai ligar para o pastor, me empresta um pouco de fé aí. Não dá. Nós precisamos usar a nossa. Mas a fé é igual você andar de carro, ou você aprender a andar de carro, você precisa exercitar todos os dias. Fica os 300, e aí Gideão está lá, e Deus ainda fala para Gideão assim, Gideão, é o seguinte, quando anoitecer você vai descer lá no arraial deles, do inimigo, e eu vou te dar uma prova, a última prova que eu estou com você. Gideão desce, chama mais um, e quando ele chega lá, Deus dá um sonho para um soldado inimigo. A resposta que Gideão estava procurando. E a batalha que Gideão venceu foi simplesmente pela obediência. Simplesmente pela obediência. Eu nunca vi crente ter tanta resistência como obedecer. Por que, Gustavo? Porque assim, a gente direciona, a gente sabe, vem até a gente conversa, a gente direciona. Só que as pessoas não obedecem. Você vem, você vai contar a sua história, a gente vai falar, ó, você faz isso, isso e isso, mas a pessoa não obedece. Deus fala para a pessoa, você vai fazer isso e isso, mas a pessoa não obedece. Se você for ler uns versículos aqui anteriores ao 11, você vai ver que Deus vai falar isso. O povo está passando isso por um motivo, desobediência. Simplesmente pela desobediência. Irmãos, como eu disse para vocês, Deus ele é Deus, Deus ele é imutável. Quando Moisés falou para Deus assim, olha, quando eu chegar lá eu vou falar quem me mandou, o que eu vim fazer, e Deus falou simplesmente, você vai falar assim, o eu sou me enviou. Deus estava falando sobre ele, o posicionamento, o eu sou, Deus ele é. Deus ele não tem problema com a identidade dele ou com o posicionamento dele. E Deus está querendo resolver o nosso problema.
Só que na maioria dos casos a gente não quer, porque a gente quer ficar apoiado nas nossas desculpas. Ah, agora eu estou num momento bom, eu estou numa fase boa, eu estou num emprego bom, eu não quero nada com a igreja. Ah, eu estou nessa fase, eu não quero nada com Deus. Ah, eu estou aqui, eu não quero nada com Deus, eu não sei o quê. Assim, de verdade, fique em paz. Fique em paz com isso. Só que a gente sempre vai colher o resultado das nossas atitudes. A gente sempre vai colher o resultado das nossas atitudes. Se você tem uma vida de oração, beleza. Se você não tem, amém. Se você é uma pessoa que exercita a sua fé, amém. Se você não exercitar, beleza. Só que cada um vai colher o resultado da sua vida. Cada um vai colher o resultado da sua vida. Às vezes, a gente vê muitas pessoas falar assim, ora aqui por mim, porque o diabo se levantou, o diabo não sei o quê. A gente sempre joga a culpa para o diabo. Mas por que a gente joga a culpa no diabo? Porque quando é demônio, uma simples oração sai em nome de Jesus e resolve. Agora, quando é caráter, não. O caráter precisa ser tratado. E na maioria das vezes a gente não quer ser tratado. A gente não quer se submeter em obediência. Aí é mais fácil culpar sempre o diabo. É mais fácil arrumar uma desculpa. Lembra do Adão? Deus, foi eu não, foi a mulher que o Senhor me deu. Não foi eu não. Não sei o que, não é eu não. Você não precisa de mais uma campanha. Você não precisa de mais. Você precisa se posicionar. E se posicionar em obediência. Você precisa se posicionar em obediência. Irmãos, eu tive muita resistência com a primeira vez que uma pessoa falou assim para mim: você tem um chamado para ser pastor. A primeira coisa que eu falei foi: está repreendido em nome de Jesus. Irmãos, vamos falar a verdade. Pensa, parece que nasceu para sofrer pastor, né? Quando a gente vem falar pastor, parece que é sinônimo de sofrimento. Misericórdia. E eu falei para ela, está repreendido em nome de Jesus. Não aceitei não. Só que os dias foram se passando, muita coisa foi acontecendo. E na maioria das vezes a gente espera, eu criei uma expectativa em algo, só que Deus foi mostrando outra coisa. Hoje eu já sou bem resolvido com isso. Não sou pastor ainda, mas eu estou bem resolvido com isso. Só que assim, e você, como é que está o seu posicionamento hoje? Você tá resolvido com Deus? Porque Deus estava tratando Gideão. Essa história aqui foi um tratar de Deus na vida de Gideão. E Deus mostrou para Gideão o que ele era capaz de fazer, o que ele podia fazer. E você sabe o que Deus pode fazer na sua vida? Você está esperando o testemunho de alguém ou você está esperando o seu? Você está querendo se apoiar na fé de alguém ou você vai usar a sua? O que você vai fazer a partir de hoje? Porque o problema, irmãos, não está no período que a gente está aqui no culto. A questão é quando a gente sai ali fora. A questão é amanhã. O que você vai fazer? Se Deus falasse no seu coração hoje, Deus te chamasse para algo hoje, o que você faria? Eu lembro, uma vez eu ouvi um testemunho de um pastor, que ele fez uma faculdade e tal, no dia da formatura dele, no dia que ele foi se formar, Deus pediu a formatura dele. E eu lembro que ele disse que ele estava chorando e todo mundo achando que ele estava emocionado por causa que ele tinha se formado, e na verdade não era. Simplesmente porque Deus pediu a faculdade dele para ele ir pastorear. Isso é um posicionamento, irmãos, em Deus. Porque na maioria das vezes nós resistimos. Na maioria das vezes nós resistimos. Novamente eu digo, Deus, Ele não tem problema com essas coisas.
Deus, ele podia falar para o jovem rico assim: rapaz, tá vendo aí, não sei o que, e não sei o que, tá resolvido. Não vai vender? É mais fácil, um rico, tá resolvido. Sabe? Tá resolvido. E apesar que eu acho que, assim, Jesus não era pobre, né? Ou pelo menos pobre não precisa de tesoureiro, né, John? E tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente acha que a palavra de Deus é para nos emocionar, a palavra não vai te emocionar. Você não tem que vir para a igreja buscar uma motivação. A palavra de Deus é para te ativar. É totalmente o contrário. Nós queremos um culto que na maioria das vezes é eloquente. Eu já tentei falar alto assim, igual o pastor, mas nunca consegui. Falar 2 minutos assim eu fico sem voz. E a palavra ela é para nos confrontar de verdade. É para você sair aqui, quando você chegar em casa, você colocar sua cabeça no travesseiro, você sentir uma fome inexplicável por Deus e buscar conhecimento de Deus. Jejum, oração e leitura bíblica são 3 coisas que não podem se separar, irmãos. Não pode se separar. E a gente, novamente eu vou falar, pare, comece a gostar daquilo que te faz bem. Comece a gostar daquilo que vai te crescer, te fazer crescer. Sabe, a gente não gosta de orar, a gente não gosta de ler a Bíblia, a gente não gosta daquilo que nos traz, vai nos fazer bem. Aí quando a gente pergunta, quem conhece Deus aqui, ninguém vai levantar a mão. E não vai levantar mesmo, porque a gente não gosta disso. A gente sempre quer uma palavra que vai me confortar, Deus vai me prosperar e não sei o que, irmãos. Vamos deixar de ser infantis. Existem níveis em Deus que tem crente que ele vai viver 100 anos na igreja e ele não vai viver. E a culpa é de quem? É do pastor? Não, é sua. A culpa é sua. Você vai viver 300 anos na igreja e você nunca vai viver, nunca vai acessar essas coisas. Por quê? Porque a gente não nos permite ter uma mentalidade transformada. A gente vem em todos os cultos, beleza, a nossa agenda de culto está fechada. Só que o nosso posicionamento com Deus, como é que está? E a minha vida com Deus, como é que está? A gente não sabe. Lembra quando perguntaram para o João Batista, quem é você? Você é profeta? É tu Elias? Não, eu não sou. E o João Batista era primo de Jesus. Se fosse a gente, eu sou primo do homem lá, meu amigo, eu sou isso, eu conheço, eu tenho um WhatsApp dele, você quer, não sei o que e tal. Sabe, a gente ia fazer isso. Só que ele falou, não, eu sou a voz do que clama no deserto, só vim preparar o caminho dele. E Jesus testemunhou de João, outro nascido de mulher não teve igual. Posicionamento, irmãos, posicionamento, você precisa entender isso. A batalha de Gideão não foi por força, não foi por quantidade de pessoas, foi vencida por obediência. A luta que você está hoje, você quer vencer ela como? A luta ou a prova ou o momento, se você estiver num momento bom, continue. Sabe, continue. Mas a luta de Gideão foi vencida por obediência. Só para encerrar, toda a minha vida eu ouvi falar assim, o pastor ele vive pela fé. E eu cresci com aquilo, sabe? E eu achava assim, na minha cabeça assim, o fato do pastor trabalhar na igreja, ele vive pela fé. Então a gente dizima e oferta, e o pastor vai viver disso. E eu vi muitas pessoas também se apoiarem pelo fato delas terem um trabalho ou algo do tipo, elas acharem que estava tudo resolvido. Só que, irmãos, deixa eu falar algo para vocês aqui. A Bíblia nunca diz que o pastor vive pela fé ou viveria pela fé. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. É o justo viverá pela fé.
Nós vivemos pela fé, irmãos. Todavia, os meus justos viverá pela fé. É pela fé, gente. Nós vivemos pela fé. Você vai viver pela fé. É pela fé. Glória a Deus. Quero convidar vocês a se levantar e colocar de pé. Vocês vão cantar o quê? Quer definir alguma coisa pra cantar, não? Ah, achei. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas o John falou algo aqui sobre o agricultor que prepara a terra para fazer um plantio, sabe? E eu estava pensando nisso em casa hoje, John, sobre isso. E na palavra de Deus tem um texto que fala sobre o semeador. Eis que o semeador saiu a semear. E essa história ela é muito interessante. Porque assim, nesse caso, o semeador, ele saiu a semear. Só que ele foi jogando semente. Teve semente que caiu num terreno rochoso. Teve um semente que caiu onde tinha espinho. A semente caiu em diversos tipos de solo. E esse texto é interessante porque é o seguinte: a questão aqui não estava no semeador, mas estava na terra. Porque o semeador saiu a semear. Agora, a terra boa, ela frutificou. E esse texto fala que a terra é o nosso coração. Então, independente de... Eu não sei como é que está o coração de vocês hoje. Só que deixa eu falar para vocês. Preparem o coração de vocês para que seja uma terra fértil. Porque a semente ela vai ser lançada e ela vai continuar sendo lançada. E se o seu coração for rochoso, se o seu coração estiver cheio de espinho, ou se o seu coração não estiver de maneira apropriada para receber a semente, ela vai morrer e não vai frutificar no seu coração. Mas se o seu coração ele estiver preparado como uma terra boa, vai frutificar. E o semeador ele vai continuar semeando todos os dias. Amém? Feche os olhos de vocês. Feche os olhos de vocês, a gente já está encerrando. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, obrigado por hoje. Espírito Santo de Deus, obrigado pelo que o Senhor fez hoje, Pai. O Senhor é extraordinário. Espírito Santo de Deus, o Senhor é bom. A tua palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. E nós queremos provar isso, Pai. Nós queremos provar que de fato o Senhor é bom. Jesus querido, que a tua misericórdia ela se renova em nós. Jesus, que a partir de hoje nós viemos andar num caminho de obediência, Pai, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que os nossos corações, Pai, a partir de hoje seja uma terra fértil, Pai, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Espírito Santo, no nome de Jesus. Deus, no nome de Jesus. Pai, que nós viemos, Pai, viver tempos novos com atitudes novas. Espírito Santo de Deus, que nós viemos viver tempos extraordinários, mas que nós viemos dispor a nossa vida, Pai, em viver de uma maneira diferente. Jesus querido, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, é o que eu oro ao Senhor, Pai. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Ô Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo, Senhor, neste lugar. Adore ao Senhor, querido, feche os teus olhos, eleve o teu coração a Ele, invoque pela presença do doce Espírito Santo de Deus.
Eu te amo, Jesus. Declare nessa noite o teu amor a Ele. Declare nesta noite a tua gratidão a Ele. E se você precisa realizar um concerto interior com Ele, realize esse concerto com Ele hoje. Não saia daqui sem se resolver com o seu Deus. Não saia daqui sem se consertar com o seu Senhor, com o seu Pai. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, eu te amo, eu te amo. Espírito Santo, tu és a minha paixão, tu és a minha canção. Espírito Santo, tu és a minha paixão, tu és a minha canção. Espírito Santo, e eu não posso viver sem ti. Ó Deus, eu não posso, aleluia, viver sem ti. Eu não posso, e eu não posso viver sem ti. Espírito Santo, meu coração tem saudade, meu coração tem saudade do teu amor. Meu coração tem saudade, meu coração tem saudade do teu amor. E eu não posso, ó Deus, eu não posso, não, eu não posso viver sem ti. Espírito Santo. Sabe, queridos, Judas trocou Jesus por 30 moedas de pratas. O que são 30 moedas de pratas? Mas quantos de nós temos trocado Jesus por um gole, por uma dose, por uma ficada, por uma noite, por uma cama que não é a nossa, por um parceiro que não é o meu? Quantos de nós temos trocado Jesus pelo dinheiro, pela fama, pelo status? Quantos de nós temos substituído a presença de Jesus na nossa vida por coisas que são passageiras, por coisas que nos afastam da presença? Mas hoje o Senhor te convida a se reposicionar, a te reposicionar no lugar para onde Ele te chamou um dia, a te reposicionar para o lugar do primeiro amor, para o lugar do perdão. Ele te chama de volta para o lugar do perdão, para o lugar de onde Ele te tirou um dia. Ele te chama de volta para o relacionamento com Ele. Enquanto nós prosseguimos cantando esta canção, se você quer fazer uma aliança com Jesus, saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Se você não conseguir sair do seu lugar, só levante a sua mão, que alguém vai até você. Eu só te digo uma coisa: não saia daqui sem se consertar com o Senhor. Não saia daqui da mesma forma que você chegou.
Diga a Ele, igreja, eu te amo. Diga pro teu Espírito Santo. Diga mais uma vez, eu te amo. Eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, e eu não posso viver sem ti. Ó Deus, eu não posso viver sem ti, e eu não posso. Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, glória a Deus. Que o Senhor venha levar vocês em paz para as vossas casas, no nome de Jesus. Como o pastor fala, não saiam sem falar com no mínimo umas 10 pessoas aí, amém? Glória a Deus. Tem um rapaz ali que quer aceitar Jesus, gente. Vamos orar pela vida dele, amém? Vem aqui, meu jovem. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, igreja. Vamos orar pela vida do David. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor a partir de hoje receba o David como teu filho. Que o Senhor o ajude, o direcione a firmar os seus passos, Senhor, nessa nova caminhada que se inicia hoje, Deus. Nós sabemos como igreja que os céus se alegram, Deus, nesta noite, porque o David, Senhor, disse sim para ti. Oh, Deus, esse é o primeiro passo de uma caminhada diária. Eu peço que o Senhor nunca o abandone, Deus, nem um dia sequer, Pai Santo. Que o coração do David se fortaleça com o teu e que a tua presença, Senhor, seja agora, Senhor, a proteção que ele carregue, Pai. E que o teu Espírito Santo possa falar ao coração dele todos os dias, até que o Senhor venha e nos leve para morar contigo. Aplauda ao Senhor, querido. Povo de Deus, Essa é a sua nova família, David. Viu? Dê um abraço no David, não saia daqui sem abraçar o David. povo de Deus, o nosso jejum encerra meia-noite, tá? Meia-noite, o nosso jejum encerra. E mais uma vez, glória a Deus. Passando essa terça na outra é o nosso culto de homens. Valeu! Esqueça de dar o seu nome pro jantar de casais. Procure a minha esposa, tá? E dê o seu nome.